Olá, meus amores! Está no ar mais um podcast chamado Especial aqui com você. Que alegria ter você aqui de novo comigo, acompanhando grandes histórias, grandes chamados, que eu tenho certeza que tem impactado sua vida e as vidas daqueles que você tem compartilhado. Então o recadinho já começa sendo bem claro. Se inscreve no canal, ative as notificações, porque toda quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, você recebe já que está no ar e não perde nenhum episódio. Já aproveita e compartilha. Mas por que compartilhar? Porque você pode simplesmente ser aquela mão que vai ajudar o próximo, sem precisar não usa nem dinheiro para isso. Você vai enviar para alguém, quem sabe essa pessoa resolveu ficar parada, resolveu colocar o chamado dela ali na gaveta, e você, através de uma ação, vai estimular que ela volte atrás daquilo que ela foi chamada. Então, o recadinho é bem simples e eu conto com a sua ajuda. Temos impactado grandes pessoas que têm entrado em contato com a gente falando, né? Que resolveram voltar à atividade, resolveram ali dar mais uma oportunidade com as histórias que temos trazido aqui no programa, no podcast chamado. Então, o recadinho foi dado, tá bom? E hoje, nossa convidada especial, gente, é uma convidada que eu fiquei emocionada com a história. Quando recebi o vídeo da história do que aconteceu, eu falei, meu Deus, como pode? Estamos acostumados a viver milagres, a ouvir, mas quando tem alguém perto que fala, você fala, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu não podia deixar de trazê-la até aqui para contar, para mostrar para gente o que é realmente vencer, não desistir e hoje ali ter toda uma carreira mesmo diante de algumas dificuldades que no meio do caminho acontece. Hoje a gente com a Sara. Oi, meu amor. Pode ir. Pode falar. Tudo bom, Joyce? Eu tô bem, Eu quero graças a agradecer Deus. por essa oportunidade que vocês estão me dando, para que todas as pessoas possam conhecer e ter um estímulo de fé e de não desistir, né? Mesmo com as dificuldades do caminho, e trazer esse testemunho de tudo que eu passei, de tudo que a gente superou, eu trago com muita alegria. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço demais por ter aceito. A sua história, que eu estava comentando nos bastidores, acho que todo mundo sabia que você ia estar aqui hoje. Que eu falei, gente, vai, porque é uma história de superação. E por mais que a gente vive milagre, a gente sabe o que acontece, mas é tão diferente quando você vê a pessoa assim, você fala, meu Deus. Mas antes da gente falar em si, né, tudo o que aconteceu. Sara, como que foi pra você que você é mãe de 3? Mãe de 3. 3 mãe meninos. de 3 meninos. E nós sabemos que, né, existe uma dificuldade hoje, o mundo mudou muito. Como que foi pra você ter 3 filhos? Eles são parecidos um com o outro? Cada um tem a sua... um é mais agitado, outro mais calmo. Como que é essa ligação? Eles assim, são meninos muito bons, meninos educados. E eles são assim totalmente diferentes um do outro. É uma correria, né? São adolescentes, então cada um pensa diferente. Mas ali a gente consegue, como mãe, né? Deus dá uma sabedoria, a gente consegue conciliar, ensinar com muita sabedoria. Muita paciência. Também. Eu falo porque também sou 3 e assim, eu nunca imaginei que cada fase, por mais diferença de 2, 3 anos, você fala, gente, mudou tanto assim? São muito diferentes, são fases, né? São fases. E nesse processo, o seu mais velho tem quantos anos? 17 anos. E o mais novo? O mais novo, 13, o Emanuel. Tem 13 anos. E então, o ocorrido aqui, quando você descobriu, quantos anos o Emanuel tinha? O Emanuel tinha 6 anos, quando ele 6 recebeu anos. o diagnóstico. Ele era muito pequeno ainda. Nossa. E como que foi esse momento que você descobriu? Porque você já tinha passado por 2 gestações e não teve nenhum problema. E aí, descobrir isso, vamos colocar no último. Na verdade, tem uma história, né? A gente morava na Bahia e o Senhor nos conduziu até São Paulo e o Senhor falou com muita pressa e nós não sabíamos o que ia acontecer ali. E a gente só obedeceu. Colocamos as crianças no carro e viemos, né, para São Paulo. E quando chegamos aqui, demorou 5 meses, ele recebeu o diagnóstico. Na verdade, ele já estava enfermo na Bahia ainda, né? E assim, quando ele recebeu o diagnóstico, foi bem assustador, né? Porque eu não sabia
de fato, como agir, né? Eu pedi sabedoria a Deus, né? Esse momento que a mãe pede sabedoria a Deus, porque além de conduzir ele, de ajudar ele, eu também tinha mais 2 filhos, né? E essa é a sabedoria premium, né? Que a mãe tem que ter, para não deixar os outros 2 mais abandonados. Mas eu digo assim no termo abandonados, porque a mãe que passa pelo o filho, pelo que ele passou, né, que é o tratamento contra o câncer, a gente vive mais no hospital do que em casa, né? E é um decorrer dos 6 anos até os 13 anos, que foi a última cirurgia que ele fez, né? Então, eu pedi para Deus muita sabedoria e eu vi que eles são uns meninos que eles entendem muito bem isso, né? A gente tentou conduzi-los por esse caminho para eles entenderem que é uma promessa e é um propósito de Deus, né? Na vida deles também. E eu creio que isso amadureceu muito eles. Nos amadurece, né? Impacta, mas acaba ensinando, né? Isso, também. Que tem, realmente, no tratamento, ele teve câncer de quê? Ele teve tumor de Wilms, né? Que é um câncer no rim. E quando foi descoberto, ele já estava no grau 5. Eles tentaram fazer umas quimioterapia antes da cirurgia para tentar não remover todo o rim, mas aí não teve sucesso. Tiveram que retirar o rim. Só que na primeira cirurgia programada, eles falaram: mãe, a gente não vai poder mais fazer essa cirurgia. Vai ter que adiar mais um pouco, porque a gente descobriu que no outro rim também tem. Nossa. E aí eles falaram que ia fazer mais sessões de quimioterapia para tentar tirar um pedaço, né, do onde estava ali localizado o tumor, mas para não retirar o rim direito, né? E assim fez, o rim esquerdo, perdão. E fez as sessões de quimioterapia. Quando retornou com o cirurgião, quando foi fazer a cirurgia, eles falaram: a gente vai precisar fazer uma cirurgia mais complexa, maior, porque a gente vai precisar remover realmente o rim. Não teve como, a gente vai precisar retirar o rim esquerdo, e o rim direito a gente vai tirar um pedaço. Nessa cirurgia, já aconteceu um milagre, porque a médica falou que retirou o rim direito dele e não tinha nada. Então, assim, ela falou, o esquerdo não teve mais jeito, e o direito precisou retirar, né? E colocou a mão tinha... Tô nervosa. Não se preocupa, pode ficar... Não, mas pode ficar tranquila. Pode ir com calma. Aí, no caso, eles tiraram os 2 e na hora viu que o direito não tinha nada. Não, tudo bem, não... Não, pode ficar calma, porque é uma história realmente que impacta muito, né? Porque não sei se... Acho que você chegou a pegar a época do João Pedro, com o João Pedro, ele nasceu com o pé torto. E foi também um momento pra gente que você fala, mas por quê? E eu lembro, hoje a gente fala sobre isso, mas na época a gente não falava pra ninguém. É um pouco assim, não é que... Não, é um pouco dolorido às vezes a gente lembrar, né? Mas às vezes é essencial a gente lembrar. Então, assim, eu acabei me confundindo pelos lados do rim, peço perdão, mas na verdade o rim esquerdo dele foi removido por inteiro, né? E o rim direito, quando eles foram fazer a cirurgia, ela colocou na mão dela, porque eles precisavam fazer análise, e ela falou que não tinha nada. Ela palpou com a própria mão e ela falou: não tem nada. E a cirurgiã colocou de volta no lugar o rim e ela fez uma reunião assim com a gente. Ele falou: o rim dele tá perfeito, né? O outro realmente não teve como, já estava em estado avançado. Sim. Então, assim, ele fez outro protocolo de quimioterapia nesse período todo, ele fez em torno de quase 100 quimioterapia, porque ele teve a recaída, né, da mesma doença com 10 anos. Nossa. Só que ele teve no pulmão. E foi nos 2 lados do pulmão, e ele precisou fazer a quimioterapia, e a médica falou que ele precisava fazer também a radioterapia. E além da radioterapia, ele fez outra cirurgia no pulmão para tirar os nódulos, né? E depois que ele fez esse processo, demorou 1 ano fazendo acompanhamento, foi que surgiu o novo nódulo, só que no pulmão esquerdo, onde não havia operado.
E a médica falou, tá crescendo, né? Eu tenho todos os exames, laudo, tudo comprovando. E a gente vai fazer o acompanhamento desses 3 meses com tomografia. E ele continuou crescendo, a gente vai precisar remover. E precisar fazer um novo tratamento. Nossa. E na cirurgia, os cirurgiões fizeram uma cirurgia, foi uma cirurgia complexa também, porque é tórax, né? Então, assim, envolve ossos, tem que abrir, enfim, para alcançar o pulmão. E foi uma cirurgia bastante dolorida para ele, foi bastante sofrido para mim também, né? Porque a gente vê ele sofrer é um pouco ruim, né? Um pouco não, muito, né? Mãe sofre bastante. Sofre. E no dia de receber o diagnóstico, o laudo mesmo, a médica estava com papel na mesa e ela falou assim, mãe, a gente precisou realmente esse protocolo de cirurgia para retirar o nódulo, mas mãe, você não sabe o que aconteceu. Não tem nódulo, tem uma cicatriz. Oh, glória a Deus. E essa cicatriz a gente tirou para fazer a biópsia porque a gente achou que era a cicatriz da outra cirurgia que havia feito do lado, mas não era, porque tinha feito do lado direito, não do lado esquerdo. Porque estava do lado direito, né? E ela falou assim para mim, não tem doença nenhuma, o pulmão dele tá livre. Meu Deus. E essa cicatriz não tem nada, mãe. E foi assim, um impacto muito grande, sabe? Dentro daquele consultório. Porque eu lembro que a médica, ela olhou uma para outra e ela falou, eu dei um glória a Deus. Eu falei assim, glória a Deus. E ela sorriu. Ela falou, eu agora entendi o porquê que apareceu essa cicatriz. E ele respirou fundo. Mas foi assim um processo bastante doloroso. Mas em momento nenhum eu duvidei do que o Senhor podia fazer, o milagre. Sim. E mesmo nos meus piores dias, porque nesse período ele teve internações, ele teve hipotermia, ele ficou na semi-UTI, né? Ele teve quadro sepsis. Então, assim, eu assim, em momento nenhum, eu falei assim, quando o médico dava o diagnóstico, não duvidando ali, porque o médico ele é um anjo, né, na Terra. Sim. Mas eu, dentro de mim, eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu não aceito esse diagnóstico, eu sei que o Senhor tem um poder para fazer, para curar. Porque quando ele era pequenininho, Joyce, ele tinha 3 meses e ele precisou ficar internado. Não me lembro se ele estava um pouquinho cansando, coisa de bebê, respira, pega gripe, fica cansando um pouquinho. Aí ele foi no pronto-socorro e ela internou ele. E tinha uma irmã da igreja. E essa irmã não me conhecia. Eu falo irmã da igreja porque é uma cristã, né? E ela foi em direção a ele já direto e ela falou assim, deixa eu orar por ele. Eu falei assim, tá bom, pode orar. E ela orou por ele e ela alisava essa parte dele toda, o tórax, a barriga dele, sabe? E ela falou mesmo assim, o Senhor vai curar ele de uma enfermidade aqui. Nossa. E ele tinha 3 meses. 3 meses. E eu esqueci daquilo. Mas no dia que o médico me deu o diagnóstico dele, quando ele tinha 6 anos, eu lembrei. E eu fiquei firme nessa promessa. Então, os médicos, eles me davam uma palavra, mas eu falava, Senhor, eu lembro. Aquela mulher não me conhecia, ela não sabia nada da minha história. Por que ela falou que ela não conhecia o que a gente ia passar? E ela falou que grande seria o que Deus ia fazer na vida dele. E que ele estaria aqui. Aqui é o início de um propósito. Porque quando ele tinha 3 meses, ela falou isso. Ela falou, tu levarás ele para testemunhar. Glória a Deus. E isso é o início de um propósito que Deus fez na vida. Quando ele tinha 3 meses, aquela mulher não sabia o que ele ia passar. Né? Foi Deus, foi direcionado por Deus. E eu creio no propósito de Deus na vida dele. Não, e é impactante, né? Porque eu entendo que é um momento que Deus ensina a gente, né? É a força que a gente não imagina que tem. Tem aquela sabedoria de lidar. E você ainda crê no que Deus prometeu. É verdade. Porque eu fui muito confrontada na época do João, porque já que eu era crente, por que eu não orava para ele voltar? Então, Aí você fala, mas... é verdade. Porque, né, as pessoas tendem a isso. Só que, até recentemente eu comentei, teve uma convidada no Redenção, que acontece todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite, que ela falou que ela teve que fazer o exame comprovando que ela não poderia ter filho para que Deus abrisse a madre dela. Literalmente, você vai precisar, porque aí quando não pode, aí todo mundo vai comprovar que sou eu que fiz. Então tem certas situações
que Que é Deus, né? Não tem... você vai ter que passar, mas aquilo que eu já te prometi vai acontecer. E para os meninos, ver isso, a ida para o hospital, eles chegaram em algum momento a falar com você, ou você passou para eles, tá acontecendo isso, 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 ou eles nem chegaram a saber da situação? Logo no início, eles não sabiam muito assim a gravidade, né? Porque a gente quis prevenir eles, né, de alguma coisa. Mas ao decorrer, eles mesmos foram descobrindo. Criança é muito inteligente, né? Naquela época eles eram pequenos, mas eles descobriram, porque sempre eles ligavam chorando, perguntando do irmão. E assim, o Emanuel, por ser muito novo, ele não tinha noção muito do que estava acontecendo, né? Hoje ele entende. Quando ele tinha 10 anos foi bem difícil para mim, porque ele já entendia tudo. Além do processo que ele já tinha passado com 6 anos, quando a médica deu o diagnóstico, né, da recaída, ele ter que passar por aquilo de novo. Então, assim, aquilo ali doeu em mim 2 vezes mais. Doeu pela dor da mãe e por ver ele sofrendo. Ele já entendendo, né? Ele já entendendo aquilo ali que estava acontecendo, né? E para eles, hoje em dia eles entendem, os meus filhos, isso criou um laço muito bonito entre eles, entre nós, né? Como família. E eles têm crescido e amadurecido muito nesse testemunho, né? Do Emanuel, entendendo o que Deus tem na vida deles também. Sim, é incrível. Para você que está assistindo, eu acho que é o momento de você entender a mão de Deus em várias situações, né? Verdade. Porque a única coisa que a gente não quer que mexa é com os nossos filhos. E quando Deus faz, mas tem aquela união da família, dá para ver através das redes sociais que tem aquela parte da cumplicidade, da união. Sim. Por mais difícil, às vezes, mas é novinho, não entende, mas eles sentem. Sentem o que está acontecendo. Com certeza. Eu lembro recentemente que a Manuzinha, quando ela ficou internada, do meu filho do meio, chorar, falando, mas eu quero a mamãe e a Manu aqui. Oh, meu Deus. Então você fala, mas por quê? Mas não tá acontecendo. Não, eles sentem que não tá acontecendo alguma coisa. Sentem. Então por quê? Mas Deus vai dando, né? Aquela... Você ter força. Eu mandei mensagem pro Fon no hospital com ela internada, falando, você não pode deixar a peteca cair. É verdade. Você continua aí que eu tô aqui. E da onde vem isso? A força de Deus, né? Porque ele que nos habilita, né? A ter essa força. É ele que vai falando, não, vai. E segura, porque se você tem que estar firme, de pé, né? Porque tem mais 2 pessoazinhas ali que precisa de você. Exatamente, é aquela hora que você olha, e agora, gente? O que eu faço? E eu falo isso também, falei para as minhas 2 cunhadas também, quando elas levaram tanto as gêmeas quanto o Gui pro hospital, eu sempre falava para elas, a força vem de você, então deixa cair não. É verdade. Aí, mas por que por mais difícil que esteja ali no momento, fica forte, porque a sua força vai passar para ele. E a gente sabe, mas é tão difícil, é tão fácil você falar que tá de fora, mas não era, que lá fora você também ficava. Verdade. E agora? E tem, né? É difícil. Mas no decorrer, nesse processo, você se formou. Sim. Junto com... Então, eu trabalhava, só que eu sofri um acidente, né? E esse acidente, infelizmente, quebrou o meu tornozelo. E hoje eu uso placa, né, pino. E nesse período que a médica falou que ele teve a recaída, né, fez todos os exames, eu estava de cama, estava na cadeira de roda. Nossa. Na cadeira de rodas. E o Senhor me falou assim, você precisa levantar. Eu estava acamada, né, porque além de ter um entorse grave no meu pé direito, eu quebrei o tornozelo dos 2 lados. E o meu osso, ele deslizou para frente, né? Do pé esquerdo. Então, assim, eu falei, vou caminhar, vou levantar. Peguei a cadeira de roda, comecei a fazer exercício físico dentro de casa. Minha mãe, você tá fazendo o quê? Eu falei, mãe, tô fazendo exercício. Ninguém sabia ainda, né? Mas eu precisava me levantar como mãe. E ali, quando eu comecei a fazer todos os exames dele, levar ele para São Paulo, usei uma bota... Foi minha fisioterapia, na verdade, né? Foi minha fisioterapia. E... ali eu falei assim, eu preciso de alguma coisa, preciso trabalhar em outra área,
porque a área que eu trabalhava era cozinheira, né? Eu tava trabalhando de Sim. cozinheira doméstica e não conseguiria mais ficar ali naquela área, em pé, enfim, por causa do processo todo com tornozelo. E também para ocupar minha cabeça, porque assim, a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia, mas um hospital é um ambiente, ele te molda por inteiro. Mas você, infelizmente, às vezes acaba vendo cenas e coisas muito comoventes. Então, Sim. você precisa ali estar com sua mente mais focada. Porque eu precisava transmitir força e alegria para minha família. Mesmo ali na diversidade, tanto minha quanto do Emanuel, né? Então, eu comecei a estudar, fazer cursos ali. Enquanto ele ficava internado, eu estudando, fazendo prova, fazendo alguma coisa. E comecei online. E aí foi nesse período todo desse tratamento dele, né, dos 10 anos até os 11, 12 anos. Quando ele fez 12 anos, eu já estava formado nessa área da beleza. Você já, né? Vamos ocupar a mente. É verdade. E realmente é Foi algo... uma terapia também. E eu até indico, né, para as pessoas que às vezes tá passando alguma adversidade, não desiste também, estuda, foca em alguma outra coisa, porque isso vai melhorar muito, muito mesmo a sua vida. Você vai focar em outra. Isso. Eu sempre escutei... A gente acaba escutando que você tem esse problema aqui. Uhum. É a única coisa que você não tem que pensar. É verdade. Porque quando você desfoca, que é a hora que vem a solução, o controle do que vai acontecer, né? Verdade. E se preparar. Enquanto... Não, espera, eu vou focar aqui, enquanto vou deixar Deus trabalhar. É verdade. Então, é algo impactante. É algo que faz mover, né? Deus vai dando um... Não, faz aqui. E a gente tem aquilo, né? Às vezes Deus traz uma situação para que a gente consiga fazer o que Ele quer. Com certeza. Que a gente foge bastante do que Deus quer, né? Não, eu vou ficar aqui nessa área, tá fácil. E aí Deus, não, eu quero que você abra o seu negócio, é eu que vou te dar. E aí Ele vai trabalhando. Sara, hoje, para você, você tem utilizado as redes sociais para trazer uma esperança para outras mães, né? Com certeza. O que você diria para essas mães que ainda estão, às vezes, até sem ter esperança? Porque hoje eu falo assim, por nós sermos criados no Evangelho, a gente tem aquela esperança, mas tem aquela que perde. Fala, não é. O que você falaria hoje para elas? Eu falaria para elas não desistirem e se manterem firmes e fortes, porque o Senhor é o mesmo. A palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E mesmo que o diagnóstico do médico é o último, é o fim, né? É horas. O Senhor, Ele tem o poder. Ele tem o poder. Então eu digo para essas mães, além de transmitir força para elas também, não desistam. Continue crendo, porque Deus, Ele pode. E hoje você passou pelo processo de cuidar do seu filho, de cuidar ali, e hoje está cuidando de mulheres. Você continua cuidando. E ali, é mais um ministério, né? A minha cunhada, ela também tem, ela cuida também, faz. E eu percebo o chamado do cuidado com a mulher. Então, como que foi para você abrir o seu espaço e ali estar recebendo as mulheres? Você tem alguma experiência ali, algum testemunho, né? Para falar, ó, como que Deus já foi trabalhando para compartilhar? Tenho sim. Inclusive, a minha sala também é um testemunho, né? Eu ganhei a minha sala de presente, né? Deus usou uma serva dele e ela não me conhecia, não sabia nada da história, tudo que eu enfrentei. E nesse dia eu fui atendê-la e ela falou assim, tem uma semana que eu oro por você, porque ela já era atendida por outras pessoas. E ela falou assim, o Senhor tocou muito no meu coração e eu preciso fazer algo por você. Vai na onde você mora, vai no centro, vê um local e me faz uma lista de tudo que você precisa. Me passa o seu contato. E assim eu fiz. E nesse mesmo dia o Senhor começou a abençoar, ela começou a comprar todas as minhas coisas, tudo. E hoje eu tenho aquele espaço, porque foi o Senhor que me deu, né? Porque eu digo assim, Deus usou ela. Ela sempre fala para mim, foi o Senhor, porque eu só sou um instrumento. Ela sempre fala Glória isso. a Deus. E foi assim,
além do mais de atender mulheres, né, lá dentro, eu tenho muitas experiências. A experiência que eu tenho é que mães, mulheres, às vezes estão passando por algum problema, nunca é só fazer as unhas. Sempre tem um porquê. Às vezes chega, conversa. Eu sempre trabalho assim com atendimento individual, porque a pessoa fica à vontade, conversa comigo, fala o que está acontecendo. E às vezes muitas saem renovadas, saem chorando, a gente faz oração. Então, assim, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Trabalhar com mulheres é algo mágico, né? É algo mágico. E transmitir coisas boas da parte de Deus é inexplicável, não tem nem explicação. E hoje, Sara, eu entendo que a mulher, o apóstolo aqui da nossa igreja, ele fala que a mulher é a mesma que consegue construir e consegue destruir, né? É verdade. Então, é um peso muito forte que está nas nossas mãos. E de ter a oportunidade de instruí-las, de mostrar ali, né, que elas são, é algo diferente. É verdade. É literalmente você está trabalhando com aquilo que Deus nos orienta. E eu brinco muito, eu sou maquiadora profissional. E me tornei maquiadora devido a uma situação também de depressão e um parente da família. E ali eu fui trabalhando e entendendo, mas por que a maquiagem? E eu bato muito na tecla. Não adianta vocês acharem que é só se maquiar, que é só arrumar o cabelo. Não. Você tem que... Tem algo mais. É dentro, porque a gente arruma, às vezes, todo o externo. É verdade. Tá lindo. Aí quando você vai ver ali o interno, tá, né? E quantas mulheres estão quebradas? Verdade. Quantas mulheres estão ali depressivas, se sentindo mal? E ter um ambiente acolhedor... Verdade. Ter um ambiente que vocês podem ali, às vezes nem a intenção, às vezes é só ir lá para fazer a unha, mas tem a mão. Isso eu bato muito na tecla, se vocês assistirem todo episódio que tem mulher aqui, eu falo que eu bato muito na tecla depois de um tempo, né, porque a mulher ela tem que dar uma erradinha, porque senão, né, Deus leva tudo nós direto, né, então a gente tem que errar um pouquinho, mas tanto que é importante escolhermos um profissional que quando coloca as mãos sobre a nossa cabeça, sobre as nossas mãos, consiga ser diferente. E eu passei por isso. E eu estou falando com você que está aí, porque às vezes você está escolhendo qualquer profissional. Ah, não, eu vou ali que está mais barato. E você não sabe o peso. Porque você carrega. Eu passei por situações, e isso eu falo para todo mundo, gente. Porque eu acho que a experiência nós temos que contar, com né? Certeza. Mas que é triste para mim saber que eu errei. Perfeita desse jeito, né? A gente erra. A gente erra. E eu achava que era isso. O Fonzarelli reclamava muito. E, por que você tá indo pra tal lugar? Você não volta normal. E eu achando que era apenas birra. Mas que não é nada. Sempre fiz, tá acontecendo nada. Até o momento que eu vi, ou eu escolhi o profissional que ia cuidar de mim, ou eu escolhi meu casamento. É verdade. E na troca eu falei, quer saber? Fui 15 anos loira. Nossa. Fui 15 anos loira. E um belo dia eu falei que eu vou pintar o meu cabelo, que eu não vou precisar mais ficar correndo atrás de ninguém aqui. E a minha cunhada falou, eu que vou pintar. Aí eu, tá bom. Ele não sabia de nada. Mas como que você vai fazer? Eu vou pedir pro meu irmão fica com o meu carro, me leva até lá, depois ele vai me buscar. Fiz uma rota assim, perfeito, mãos de Deus naquele momento. Pintei. E me afastei. Tipo, a minha unha, a minha cunhada começou a fazer. Então a gente foi se cuidando de um modo que assim, eu tirei tudo aquilo que podia e foi mudando. O meu cabelo não crescia, começou a crescer. Olha que bem. Aí você vai vendo ali que tem algo por detrás que você não enxerga. Gente, a gente tem que ser sincero. Tem coisas que nós não vamos enxergar. Principalmente no mundo espiritual, porque ali você vai ver a estética. Não, mas aqui tá dando certo. Mas por trás tem todo um peso. Então, isso eu falo para vocês. Se vocês têm a oportunidade de escolher um espaço, principalmente de alguém que tem o dom ali, que tem as mãos ungidas, que eu falo que isso é muito importante, vá nesse espaço. Que você vai sair de lá renovado, você vai sair de lá curada, você vai sair de lá, às vezes, sentindo até o vazio que você sente vai ser preenchido. Você vai, mas por quê?
Porque existe uma coisa chamada Espírito Santo. Não é verdade? Com certeza. Então, isso é um recado e eu falo, eu bato na tecla. Principalmente quando falo, gente, eu sou a pura pessoa que eu achava que meu marido estava errado. Não tem nada a ver, mano. Até uma hora que você fala, eu acho que Deus, contei essa semana, na igreja, eu coloquei aquelas unhas em gel. Em gel, sei. Elas não são potentes? Demais. São maravilhosas aquelas unhas em gel. E eu coloquei e as minhas unhas saíam como se fosse aquela unha postiça que você... Nossa, ela é bem duradoura, viu? A minha mãe ficou, acho que, eu brinco que ela deve ter ficado uns 50 anos, porque ela não acontecia nada. Eu coloquei, ela saía. Só que já tava desde o primeiro dia causando problema também no meu casamento. E eu forçando a barra. Ia lá, colocava de novo. Eu acho que foi assim, umas 3 semanas ela caindo. E caía inteira. Não caía assim, quebrou. E não é normal, gente. Você pesquisa ali o que é um em gel, você vai ver que não sai. Até um belo dia que eu acho que Deus foi e falou, eu tava tirando, você não ia sentir dor. Eu limpando a casa, bati na parede. Aí não saiu a unha, que nem saía as 2 unhas mesmo. Tanto a minha quanto a gel. Ai, meu Deus, porque ela acaba arrancando a queratina da unha, né? Dependendo se arranca, ela acaba tirando, lesionando a placa, né? Então, e por quê? Tava saindo. Eu resolvi insistir. E ali eu percebi que Deus estava falando comigo, tem coisas que realmente, pra você vai poder fazer, não vai acontecer nada. Mas pra mim, já não é a mesma coisa. Então, a gente tem que saber essa diferença e lidar. E quem foi me socorrer foi minha cunhada. Nem sabia tirar ainda. Aí ela foi, pesquisou na internet, e eu chorava de dor. Então, você vê quem que Deus movimentou, quem já tava... É verdade. E para de... Gente, isso é muito importante, eu falo. Eu sei que Outubro Rosa foi mês passado. Mas eu falo que Outubro Rosa não é só do câncer de mama, não. Eu falo que é da mulher. Vá atrás. Isso eu acho muito importante, principalmente hoje em dia. Procura um profissional que sua história é um testemunho que vem trazendo a unção que você carrega para cuidar dessas mulheres. Hoje, Sara, você é terapeuta podal. Qual é a diferença da podologia, né, para o terapeuta? A diferença é que a terapia, ela abrange massagens, né? Ela abrange mais reflexologia para acalmar mais mesmo, né? Os pontos. Tá com uma dor aqui, tá com uma dor ali, a gente vai lá no ponto, a gente chama ponto T, né? Que é onde a gente vai e acalma ali o corpo da pessoa. A pessoa relaxa. Nossa! E tem aquelas partes que tá sentindo dor de cabeça, aí tem um ponto. Isso. Jesus! Então tem todo esse cuidado que faz. Também a gente faz o escaldapés, né? Sim. Que é uma terapia também podal. E é muito bom, calmante, relaxante, com ervas finas. Maravilhoso. Nossa, e por que o terapeuta podal? Essa área em si? Ou foi assim, colocado, ou você já queria? Assim, foi algo que me interessou bastante, né? Porque nessa área da beleza eu pesquisei bastante e era algo que eu vi que eu conseguiria fazer ali, que era algo que envolvia relaxamento, envolvia a pessoa ficar mais calma. Então, assim, era algo que eu queria. Vamos deixar essas mulheradas, todo mundo calma. Tô precisando, já sei, o remédio vai acabar, eu tô precisando. Mas você era da área da cozinha. Sim, totalmente diferente. A área distinta. Nossa, gente. E como cozinheira, não tem mais interesse de voltar? Eu digo que a cozinha é algo que já vem, é de raiz, né? É de família. Então, assim, uma boa cozinheira sempre será uma boa cozinheira, né? E é algo que fica na gente, não muda. Mas para trabalhar nessa área, mais não. Não tem mais interesse. Eu vou ter que ser convidada para comer lá na casa dela, então, gente. Vai ser o jeito. Sim, com certeza. Já tá convidada. Mas que eu brinco assim, a gente cozinha porque tem que cozinhar. Mas se falar que a Joyce, você gosta de cozinhar? Só que eu não sei se é porque eu sempre escutei que a minha mãe também não gostava. Aí você vem assim, gente, eu não gosto de cozinhar. Já a minha sogra ama cozinhar. Eu gosto também. Ela ama. E na época que eu tava grávida do João e tanto da Manu, eu passei muito, muito mal. Eu tive epimerese, então nossa. Foi horrível. E a única comida que parava era dela. Ai, meu Deus.
Deus. Então, pra você ver o foco, Que inclusive. bom, né? E os meus 3 filhos, esses dias, acho que foi segunda-feira, o meu filho mais velho, Daniel, falou: pai, liga pra avó, pergunta se a gente não pode comer lá na casa dela. Já... Que bênção, né? Que eu falo, por mais que a gente tente fazer, gente, é bom, eles elogiam, mas comida de vó ali, Não tem, né? não tem como igual, competir. Ainda mais que ela gosta, né? Então, não tem como competir. A minha mãe também, por mais que ela não goste, ela tem uns pratos ali que eu falo, mãe, glória a Deus. Mas é bom, né? É bom verdade, essa parte da comida. Eu acho que cozinhar também aproxima muito, né? Tem aquele gesto de carinho, atenção. Aí lá em casa agora é assim. Aí esses dias que eu estava meio mole, a gente decidiu fazer algumas coisas em casa, aí veio minha cunhada cozinhar, faz um estrogonofe, que em nome de Jesus ela vai falar, vou fazer de novo, vocês estão convidados. A gente tem que profetizar, Verdade. né? Sara. Não é todo dia que tem uma bênção dessa, né? Então, a gente tem que falar, tô aqui pertinho de você. E é gostoso demais, né? E voltando um pouquinho, porque a nossa convidada também trouxe aquele que viveu um milagre em si aqui com a gente. Mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da Sara, conhecessem um pouquinho, assim, porque é uma pincelada, gente, que a gente fala. Porque se fosse realmente falar processo por processo, tem muita coisa que a gente nem imagina que foi passado, né? Eu queria até falar também aqui, Joyce, abrir esse, né? Aproveitar esse momento e dizer, eu nunca deixei o Emanuel ficar triste ou pensar que ele não melhoraria de maneira nenhuma. Eu sempre fiz ele acreditar. É tanto que todas as fotos dele, é bem difícil a gente ver uma foto dele triste ou chorando. É sempre sorrindo, lutando, jogando bola e brincando. E isso é uma parte importante da nossa fé. É levar a nossa fé até ele. Isso. Nesse processo todo que ele passou. Foi um processo doloroso, foi. Mas graças a Deus vencemos. E hoje o Emanuel tá aqui, né, para testemunhar, Joyce, graças a Deus. Que é algo lindo. Você vê. Eu falo, quando eu vi a sua história, eu falei, claro que não chega a ser a 1% que você passou. Mas como eu passei o que eu passei com o João, eu falei, gente, olha que coisa. Porque o João também, ele não passou por essa coisa dele ficar triste. E uma das cenas que mais marcou, inclusive a gente fez a retrospectiva dele, a gente colocou essa cena, foi porque ele passou por cirurgia com 4 meses. Então, era um bebezinho, você entrega ali, aí tem que sedar, porque vai cortar. E quando ele voltou para a sala, nós estávamos no mesmo andar, eu lembro até hoje, o andar era o mesmo andar de quem também estava com câncer. De um lado era quem estava fazendo a cirurgia, do outro lado a enfermeira veio e falou, são crianças que não vão voltar mais. Então a gente estava no meio. E quando ele voltou para a sala, a enfermeira veio dar o remédio para ele, de dor. Só que o tempo todo ele estava rindo, como se não tivesse passado por nada. E ali a gente tem a cena gravada, que é ele olhando pra gente, e mexia o pé, e aí a enfermeira olhava, falava, ó, eu não vou dar um remédio, porque ele não está aparentando ter dor. Mas se ele sentir, vocês avisam que a gente vai aplicar. Ele não sentiu dor em momento nenhum. Nem quando chegou em casa. Era como, literalmente, Deus colocou ali a mão e falou, não se preocupa. Com certeza, é Deus mesmo. Não e você fala, e aquilo me impactou. Que eu falo, como que Deus cuida nos detalhes, coisas que a gente não imagina. E o João foi diagnosticado, né? Falaram que ele não ia andar como todas as crianças, que ele não ia, mãezinha, ele vai levar mais de 1 ano pra andar. Então você tem que ficar. E ele levantar com 11 meses e sair andando. Aí você fala, mas como assim? É Deus, é um milagre, né? É um milagre do Senhor. A fé. É a fé. E você saber ali, e você ser confrontada. Porque parece que ali você recebe... O cenário não diz, né? Não diz. E eu lembro que me perguntaram... A pediatra perguntou quando a gente entrou, porque ele nasceu, ele foi registrado como criança que tinha deficiência. A gente chegou por causa do gesso. Deixou cair, mãezinha. E eu, mas, gente... Tá escrito aí, não? Ainda eu tenho que escutar isso ainda, né? Eu tenho que escutar. E todas as quartas-feiras. Hoje eu comentei que a gente saía às 6:30 da manhã, chegava em São Paulo 10 horas da manhã.
É um processo que eu passei muito, eu saí de madrugada. Às vezes até 2 horas da manhã, viu, Joyce? E é o dia, né? Você fica... O dia todo. 5 horas, chegar em casa às 6 horas da noite. É o dia inteiro. Exatamente. E nesse período, o que segurava assim, a gente saía muito cedo. O custo não é barato. De jeito nenhum. Porque, mas por mais que tenha um convênio ali, ajudou. Gente, era gasolina. Era alimentação. Isso porque a gente não comia. O que a gente fazia? Eu tentava no máximo não gastar. Porque a gente também tinha que pagar o estacionamento. E eram todas as quartas que ia. E tinha botinha. E na época de que vai crescendo o pé, então não adiantava ser uma botinha só, porque 3 meses trocar de novo. Tem que trocar. Então, nesse período, eu lembro que a gente saía por volta de quase 2 horas da tarde, tipo, das 6, 2 horas da tarde, a gente não comia nada, eu e o Fonzarelli. O João ainda era de peito, então não precisava realmente comer. E aí a gente chegava em casa, a minha sogra deixava o almoço pronto. Que maravilha, né? Então, isso você vai vendo os cuidados ali. A gente o cuidado de Deus. E a gente comia e a gente não passava pra ela o que estava acontecendo. Então ela chegava, e como que foi? Eu não... E o sorriso? Não aconteceu nada. E a grande realidade, não, que eu falo hoje, que o João, da hora que colocava o gesso de novo, até metade do caminho, ele chorava, porque doía. Aí ele dormia, porque o choro você vai e dorme. Aí ele cansa, né? Acaba dormindo. Aí dormia, só porque ele sentia, porque imagina, forçando. Imagina. Então, durante muito tempo ali, a gente passando por esse processo e falar, Senhor, e Deus dando a força. E o Senhor também cuidou do Emanuel nesse período também, que nem você falou, né? Não é só aí, você teve, todo o tratamento dele foi pelo SUS, do Emanuel, e ele entrou, graças a Deus, em um bom hospital, né? Ele entrou no Itaci, no Instituto da Criança e do Adolescente, que são dos hospitais das clínicas, mas a gente tinha um custo muito alto. E como eu não estava trabalhando e tudo mais, mas muitas vezes eu vi a mão do Senhor. Da gente chegar lá, às vezes até sem um recurso, sem um dinheiro. Alguém enviou algum dinheiro para minha conta. Quando eu chegava lá, estava lá o dinheiro do almoço dele, o dinheiro do meu almoço e da nossa passagem. Muitas vezes a gente foi de ambulância, muitas vezes a gente foi de trem, muitas vezes a gente foi de Uber, muitas vezes teve que comprar gasolina, ir de carro, enfim, pagar estacionamento. Exatamente. E foi tudo a mão do Senhor. Tudo a mão de Deus. Deus começou a usar pessoas para abençoar, sabe? Sem a gente precisar falar nada, apenas o Senhor tocando nos corações. E graças a Deus, né? Graças a Deus deu tudo certo. Esses testemunhos que eu fico impactada. Que eu falo, gente, é aquilo. Não, gente, Deus dá a prova. Mas ele também vai estar ali verdade. Juntinho, ele está ajudando em todos os detalhes. Porque, normalmente, quando a gente está ali no meio... É difícil enxergar o que está acontecendo. Quando tem as sessões de quimioterapia, às vezes se torna 3 vezes na semana, às vezes uma vez na semana, fora as consultas e exames que precisa fazer. Protocolo de quem faz quimioterapia e quando se interna também no hospital são dias extensos. Então, assim, as nossas idas para São Paulo era muito grande, né? Então, era um custo muito alto. Não. Além do que a gente... conseguiria pagar. E todas as vezes quem pagou mesmo foi o Senhor. É incrível. Eu falo, se as pessoas tivessem 1% às vezes da fé, eles iam viver tantas coisas. Hoje, para a glória do Senhor, nós vivemos muitas coisas que eu falo, meu Deus. Ou você falando sobre o lanche, no dia da cirurgia do João, o Fão não tinha recebido. E aí a gente foi para São Paulo. Eu lembro até hoje e tinha que passar. Porque ele tinha que internar num dia para operar no outro. E agora? Não pode deixar... E ele ia ter que ficar dentro do carro. Porque eu só poderia passar a noite, estacionar na rua. Mas na rua é perigoso. O estacionamento ali, como que faz? E eu lembro que a gente entrou no estacionamento, que a gente sempre estacionava. E o Fão perguntou, tem algum banco aqui perto? Lugar para comer, lanche, alguma coisa assim? Aí ele foi... pode deixar o carro parado aqui, eu consigo ficar, explicou, mas sem falar, pode, não pode, como que funciona? Não, tem sim, ali tem um tal, explicou, pegou um papel sem a gente falar nada, eu lembro até hoje, um papel, e tá pago. É Deus. O poder que Deus tem de entrar no coração do homem, né, para fazer um mover
por causa de um filho seu, é Então. muito lindo. É uma história sobrenatural, né? Que a gente não consegue explicar. Não, e assim, eu lembro até hoje de você olhar assim, mas tá pago o quê? E a fala dele, e vocês podem entrar e sair com o carro a hora que vocês quiserem. Vocês não precisam sair. Aí você, mas... E a mesma reação quando a gente voltou, que a gente voltou segurando o João. Uhum. Aí ele, deu certo? Aí eu amei, aí ele levantou assim a mão pro alto, glória a Deus. Espero nunca mais ver vocês aqui de novo. Ai, que bênção. Então você vê quem é. É Eu verdade. não lembro nem do nome, nem do rosto. Eu lembro da ação e eu falo, Senhor, você cuidou disso tudo? Mostrando que ele estava. Inclusive saiu um louvor que o Fon escreveu na época, que é A Dor Não Pode Te Matar. Ah, que lindo. Que é o processo exato que a gente Vocês passou. passaram. Porque a gente não entendia, mas Deus sabia de todas as coisas. É verdade. E hoje você vê. Entrar na sala, o Emmanuel entrar numa sala, onde todo mundo fala, ó, é assim, porque os médicos, eles sabem o que eles estão falando. Sabe, com certeza. Eles sabem, são instruídos. Então ali eles não falaram nada que, não é. Mas Deus falou, ó, eles sabem. Só que agora sou eu que vou agir. Aqui é a medicina, aqui é tudo que eu dei pra eles. Mas agora sou eu. Isso que eu acho impactante. Impressionou os médicos, os cirurgiões ficaram impressionados, né? Abri a cena que eu entendo pelo médico. Se eu fosse médica, eu vou abrir o pulmão do menino, né? E chegar lá para retirar o nódulo, o tumor que tá crescendo e ter uma cicatriz dentro, né? Então, eles tentaram ali todo o tempo, não, vamos lá tirar, vamos ver, fazer a biópsia dessa cicatriz. E no fim era só uma cicatriz. O Senhor operou antes dos médicos. O Senhor fez um milagre. E eu me lembro que o meu marido, quando eu contei para o meu marido que eu liguei, chorando pela emocionada, ele falou assim, eu tinha certeza, porque o Senhor falou para mim, eu vou colocar minha mão antes dos médicos. Glória a Deus. Eu vou operar ele. Glória a E Deus. assim o Senhor fez, operou ele. E eu fico até emocionada. É muita emoção, né? E eu ver as médicas olhando uma para outra, sorrindo e chorando, emocionada de não ter explicação, né? Eu creio que os médicos, eles são anjos na terra. E o Senhor deu uma sabedoria e um dom lindo de salvar vidas. Exato. E você vê esses médicos chorando por não acreditarem naquilo que estão vendo, é lindo, né? É ir contra, não vou falar nem contra, mas é mostrar assim, ó, vocês conseguiram até aqui, mas agora sou eu. E a cicatriz em si é a marca pra mostrar, fui eu. E, gente... É um cumprimento da promessa, desde quando ele era bebê, né? A promessa de cura que ele tem, que ali foi liberado sobre a vida dele naquele dia. E ali se cumpriu. Lindo demais, gente. Eu falo que são essas histórias que movem a gente a continuar. Diante das dificuldades, diante das afrontas. Nem tudo é do jeito que a gente imagina, porque depois de 2 crianças passar... Que você fala, mas gente, eu já tive 2, agora na terceira, mas Deus vai cuidando, vai mostrando, não, mas eu sei que você é forte, você vai, vem aqui, ó, eu tô, liberar uma palavra, não tem sentido, você fala, mas por que você tá falando isso pra mim? Aí na hora certa, Deus mostra, né, lembra daquela promessa? E tudo, assim, que foi, voltando um pouquinho lá atrás, que aconteceu, o percurso que o Senhor fez, né, na nossa vida, de ter vindo para São Paulo. E eu me lembro que pessoas que não me conheciam profetizavam, se apressa, porque o Senhor tem muita pressa e Ele quer salvar um dos teus. E eu não entendia. Na minha cabeça eu falava assim, mas o que está acontecendo, sabe? A gente nunca vai, na hora, no momento, entender, só depois. E ali o Senhor foi com muita pressa, a gente saiu dali, né? A gente morava numa cidade chamada Conceição do Coité, nós somos naturais de lá, eu, os meus filhos, meu esposo. E a gente veio até São Paulo. E aqui a gente foi acolhido também, né? Tem irmãos da igreja que nos acolheu, os pastores nos acolheu também. O meu esposo, ele trabalha ali na igreja. E devido a tudo isso que passou, a Tia Léia, a igreja da criança, também nos acolheu. E devido a tudo que passou ali, todo o cenário, eles foram também nos abençoando, nos ajudando, né? E graças a Deus, estamos aqui hoje. Hoje impactando, mostrando que ela
mesmo diante da situação, se formou. Hoje tem um espaço que Deus movimentou outra pessoa para mostrar, fui eu que fiz você fazer, agora tá aqui tudo pronto. E Deus trabalhando desde o começo, há muito tempo ainda, porque ainda não chegou ao fim. Há muito tempo ainda. Isso é importante. Eu falo que o chamado em si é exatamente para trazer esperança. Porque a gente sabe que não é fácil continuar, a gente sabe que não é fácil nada. As pessoas, às vezes, nos olham nas redes sociais, vê, né? Na rede social tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, mas quando você realmente está vivendo ali, vamos falar, comendo o quilo do sal com a outra pessoa, você vai ver que não é o que é. Muitas coisas no meio do caminho saem do controle humano, né? E aí você vê a ação de Deus naquilo para você entender o tão importante que é você ter a sua fé resguardada. Você crer no improvável. A família Fonzarelli tem um louvor também que fala: quando o homem diz que não, Deus diz que sim. Olha que coisa linda. Então, é literalmente você entender isso. Que o homem, ele pode até falar. Que ali passou a instrução. É o médico, é o advogado. É um todo. Todo mundo pode falar o que for. Mas se Deus falar, não é assim, não importa o que o homem falar. É verdade. E isso é muito importante. O João foi curado. Eu lembro até hoje que eu falo que o Fon queria 3. Por isso que eu tenho 3. Joyce, se eu pudesse voltar, eu voltaria a ter os 3, gente. Bênção de Deus. Ô, glória. Mas, devido a todo o tratamento do João, ele falava: eu só quero ter o terceiro quando o tratamento dele acabar. Que era com 5 anos. E eu falei: Fon, se esperar até os 5, eu não vou querer voltar mais. Porque se eu voltar às atividades, voltar como que eu vou... E eu já sabia. Por mais que falavam que gravidez mudava, a minha só piorava. Por incrível que pareça. A minha só foi piorando, assim. Eu só passei mal nas 3. Então, já na minha cabeça, eu já tava: gente, eu vou passar de novo. E aí, ou vai ter ou não vai ter. E Deus foi tão presente naquilo que ele falou: eu só quero ter o terceiro quando o João terminar o tratamento. Que 1 mês antes da Manu nascer, o João recebeu alta. Com 3 anos de idade. Nossa, que bênção. E os médicos não entenderem o que aconteceu. Eu lembro até hoje de fazer ele correr assim: vai pra lá, volta. E olhava no pé. Aí eu olhava: não, corre de novo. Eles ficam sem entender, né? É um milagre. E ele fez todos os exames. Porque, mas será que ele tem isso? Ele tem que fazer exame disso, para ver se não tinha. E não tinha nada. Mas por que não tem? Eu olhava. E quando eu lembro até: mãezinha, não tem nada. O que a gente vai fazer é dar alta. Ai, que bênção. 1 mês depois a Manu nasceu. Aí, ou seja, ele falou: eu só quero ter o terceiro quando ele receber alta. Foi como lançou uma palavra ali e o Senhor, né? E o Senhor agiu, falou: tá bom, então, vai ser assim. E mostrou que ele estava no controle de tudo. Hoje, os meus meninos são os Fonzarelli Kids, né? Que também é uma promessa que hoje eles têm mais de 140 milhões de acessos no YouTube. Ai, cantam, tocam. Então, você vê o cuidado de Deus. Falando: não, tem promessa. O meu do meio quer ser pregador. Ai, que bênção. O Senhor, é glória. O Daniel já é baterista e toca ali com o pai dele. Então, você vê a Manuzinha já tá indo também pro mesmo caminho, gosta. Então tem chamado. É mais difícil para quem tem chamado? Mas Deus capacita. Eu sei que os meus também, eles são músicos. Deu pra ver na cara. Tem o dom. E eu queria chamar ele aqui. Pode chamar? Pode sim. Você aceita vir com a tia? Olha, eles falam que eu um dia serei a tia das crianças. Não sei por quê, mas eles dizem que eu vou ser a tia das crianças. Esse é o Emanuel. É tu, Emanuel? Vem mais pra cá, abaixa um pouquinho. Cê quer sentar aqui, ó? Aqui é melhor pra ele sentar? Foi? Ah! Então você é o que recebeu o milagre. Sim. Como que é pra você saber 13 anos? Fico muito feliz
pelo resultado que tinha uma cicatriz que não era um nódulo, né? Era uma cicatriz. Eu fico muito feliz em receber essa notícia. E hoje, se você tem, na verdade, né? Porque as pessoas estão assistindo, a oportunidade de falar, não vou falar para você falar para o papai e para a mamãe, não. Mas falar para a criança que está ali assistindo. O que você falaria para ela que está numa situação também difícil, complicada? O que você diria para ela? Para ter fé em Deus e nunca desacreditar que Ele pode fazer de tudo na sua vida. Amém! Vai ser pregador, né? Ô, glória! Então, é o Emmanuel, gente, o que recebeu a cura, o que Deus mostrou, porque Deus deixou a cicatriz para falar, é eu que tô aqui. E você sabe que seu chamado é grande, né? Sim. Você vai poder contar. O tio Fon que tá ali atrás, já que eu sou a tia Joyce, eu vou chamar ele de tio Fon. Ele também foi curado bebê. Você tinha 5 anos de idade. E eu vejo o homem que ele se tornou, o ministério que ele tem. Então, seu ministério vai, Deus conosco. Espero que você não esqueça de mim, me coloque nas suas orações, por favor, eu te agradeço. E é bênção. Gente, hoje o programa... É programa, né? Por mais que seja podcast, é um programa, gente. Mas hoje o podcast, ele com certeza me fez refletir muito sobre as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Sobre o controle dele em todas as situações. Então hoje a história aqui da Sara, para você quanto para mim, eu espero que seja um motivo para você acreditar. Para que você consiga compreender que não precisa ter medo daquilo que Deus já falou sobre a sua vida, já falou sobre as suas promessas. É você crer, é você ter fé. Hoje um menininho de 13 anos de idade falou, tenha fé, creia. Então, para você e para mim é exatamente essa a resposta de tudo. Tenha fé e creia. Como diz a música da família Fonzarelli, o homem pode até dizer que não, mas se Deus quiser, ele vem e fala que sim. E eu quero agradecer a sua presença, você ter aceito esse convite de vir contar a sua história. Quero marcar já para a gente ter outros momentos. Eu acho muito importante, não só a parte também da história do Emmanuel, que é muito impactante. Já fala pro tio Fon fazer uma música, tá? Ele é ótimo por isso. Já vai aí, ó. Que é importante pra gente impactar as pessoas, então elas entenderem. Mas o fato de você também trabalhar com mulheres, que você nunca desista disso, porque Amém. Nós, mulheres, precisamos muito de ter pessoas que nem você, cuidando da gente. Ai, que bom. Eu que fico muito alegre e eu que quero agradecer vocês por todo o carinho, por essa oportunidade, mais uma vez dizendo... Deus abençoe. Amém. E eu também quero agradecer demais, gente, os nossos parceiros, amigos, que têm contribuído para acontecer o programa, para acontecer esse podcast, para a gente conseguir chegar até aqui. Hoje Deus tem me presenteado com pessoas maravilhosas que vêm apoiando. Toda quarta-feira eu estou com um look diferente. Estou com uma joia diferente. E tudo isso graças à bendita oficina e à Montija Joias, que está com uma coleção nova, já, gente, chegando ao final de ano. Então, muitas peças para o Natal e Ano Novo, mas também peças para o verão. E assim, são peças maravilhosas. Em breve vai sair o comercial deles, lá no perfil deles. A gente vai fazer uma brincadeira bem bacana, né? Já está na produção. Então, vocês vão ver que eu brinquei hoje. Falei, ó, quem olha para mim acha que lá só vende vestido. Mas é porque eu amo vestido, gente. Então, mas lá tem desde o despojado ao clássico. Então, a gente vai fazer uma brincadeira com isso. Vocês vão viver com vários looks diferentes. E lá, tenho certeza que você vai encontrar o seu presente, a sua roupa de final do ano para renovar o seu guarda-roupa e já sair com os acessórios, porque o acessório é o que dá literalmente o glamour, né? É verdade, a mulher precisa, né? A mulher precisa desse glamour. Então eu quero agradecer e já pedir para você, vai lá no perfil, segue, compartilha, ajuda eles a divulgar. Às vezes, mas é longe para mim, como que eu faço?
entra lá no chat, conversa, eles fazem o envio também. Então, hoje, tem todas as possibilidades para você conseguir ajudar aqueles que estão nos ajudando e automaticamente te ajudando. Porque esse podcast, essa é a intenção, é ajudar você que está aí a não desistir, a continuar firme, tá bom? Então, e quarta-feira que vem tem mais programa, tem mais podcast. Segunda-feira tem redenção a partir das 8 horas da noite. Terça-feira tem o Pod Fé. O som do Reino com o Marcos Souza. Aí tem o Pod Fé, que é do pastor Rafa, né? Pod Cristo, eu tô com Pod Fé na cabeça, gente. Vai ter em breve um Pod Fé. Tinha um Pod Fé, tá vendo? Então, ó, fica ligadinho, tá? Quer uma semana impactante, quer uma semana assim, cheia da vitória, ouvir, né, que eu falo que é bom você escutar pessoas que sabem o que estão falando. Então, segunda-feira, 8 horas da noite, redenção. Terça-feira, Marcos Souza com o poder do som do reino. Quarta-feira, com Pod Cristo com o pastor Rafa. Então, já anota aí, eu vou deixar na descrição para você acompanhar. E quarta-feira, eles já estão, com certeza você já está inscrito, já ativou as notificações, porque quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, tem mais um episódio do podcast chamado. Se você tem alguém aí que quer contar a sua história aí, me deixa aqui na indicação também. Porque, né, a gente quer saber histórias que impactam, que com certeza vai deixar a gente mais motivado a continuar correndo atrás do nosso chamado. Muito obrigada pela companhia. Não esquece, compartilha com todo mundo. Até a próxima quarta.